também ao Robério, né, pelo convite para a gente participar. Vamos discutir um pouquinho do desafio. Aqui a gente está mais tranquilo, que é o último grupo, né? Ainda tem mais um. Ah, tem mais um. Eu achei que a gente vai poder ficar aqui umas 2 horas, mas não vai dar. Nosso desafio é terminar na hora. Então Estamos conseguindo, estamos vamos evoluindo. lá. Então, Lúcia, a gente está vendo aí um aumento, né, do número de empresas biológicas, de número de produtos, opções, né, no manejo de biológico. A gente queria saber o que é que você está encontrando no Mato Grosso, qual a linha de pesquisa você está tendo com esses produtos, né? O que é que você traz de novidade aí para a gente com relação ao biológico e manejo biológico? Bom, para biológicos, né, a gente tem produtos para lepidópteros, né, para mosca branca, né, entre outros que a gente vê um efeito também. Estamos estudando para ácaros, para bicudo, né, então tem um aumento grande aí no uso desses biológicos. Mas o importante é que eles são mais específicos do que os químicos, né, então nós temos que observar, ter o monitoramento, identificar o problema que tem, a espécie, né, da lagarta, qual é, principalmente os vírus, né, eles são bem específicos. Então o vírus, né, se eu tiver o vírus da Spodoptera frugiperda, realmente só vai controlar a Spodoptera frugiperda, né, da Chrysodeix, somente a Chrysodeix. Então numa área, né, de algodão convencional, muitas vezes a gente tem várias espécies no mesmo momento, né? Então, utilizar um produto só talvez não vai resolver o problema, né? Mas hoje o principal problema que a gente tem, né, se pensar aí tanto soja, milho, algodão, né, que é o nosso principal aí, o sistema de produção, a Spodoptera frugiperda, né, ela vem despontando aí nessas 3 culturas, né? Então, para ela a gente tem, né, o vírus que controla essa espécie. Tem a Bovéria, ela é mais generalista, né? Então a gente acaba usando, né, para mosca branca, para cigarrinha, acredito, né, que vocês usaram bastante também esse fungo. Mas para metarrísio a gente tem, né, um produto que é com registro específico para lagarta Spodoptera frugiperda, né? Porque se a gente for no Agrofit e ver metarrísio, a maioria, né, ele tem o registro para cigarrinho em cana, né? Não que não possa ter o efeito também sobre lagarta, mas, né, se a gente pensar realmente no que tem o registro e no que foi feito o trabalho específico. E para mosca branca também, né, a gente tem vários trabalhos aí, né, principalmente com a Bovéria baciana e o Cordíceps, certo? Então, né, são trabalhos aí há vários anos e que a gente tem bons resultados. Aqui no caso, né, da Spodoptera frugiperda, a gente trabalhou com o vírus, né, o Cartuge, em relação ao manejo do produtor, né, onde ele usou os produtos químicos, né, e optou por fazer, né, esse manejo conforme ele estava programado, e nós entramos aí fazendo 6 aplicações, né, com o produto biológico. Nas últimas aplicações nós agregamos o químico, né, porque era uma infestação mais alta, precisava de um controle melhor. E ao longo do tempo, né, nós observamos redução na população de lagarta, né, então uma eficácia, mas para biológico, né, a gente tem que ter um olhar diferente, né, não é igual ao químico, ele é mais lento, então a necessidade de monitorar e as aplicações em infestações iniciais, mas a gente vê um período de controle aí superior em relação ao químico. Também em relação à proteção, né, então estruturas, né, de plantas sadias na planta, a gente observou ao longo do tempo também, né, um número maior dessas estruturas, e a porcentagem de dano nas estruturas ao longo do tempo também a gente foi observando a queda. Então eu tenho o controle, né, e isso me causa ali como consequência essa proteção, né, principalmente para praga de estrutura, a gente tem que levar isso muito em consideração, né? Às vezes a gente até consegue um controle, mas eu já tenho um dano, né? Então observar desde o início, né, essas infestações bem iniciais para realmente a gente ter esse efeito.
Aqui um outro trabalho que nós agregamos, né, com 2 químicos, mas colocamos também, né, o produto isolado aqui numa condição de uma infestação menor. A gente conseguiu ali com 6 aplicações, né, do produto isolado ter um controle bom, né, comparado aí com um produto em relação a agregar ele com o produto químico. Então, na população a gente viu uma redução e vimos também, né, uma proteção, tendo uma retenção, né, de primeira posição, também, né, superior aí até aos manejos com, né, agregando o produto químico, certo? Então, né, são opções aí que a gente tem para manejo. Aqui em relação a ninfas de mosca branca, né, a gente fez um trabalho também comparando, né, a área do produtor, isso não, a da lagarta e esse da mosca branca foi feito em áreas do produtor, então o talhão, né, não em parcelas pequenas, e aí a gente, né, ele manejou conforme ele estava programado, né, nós fizemos mais aplicações, né, geralmente o biológico requer um número maior de aplicações, mas ao longo do tempo, né, praticamente a gente conseguiu, né, chegar ali numa infestação muito semelhante ao que o produtor teve, né, com as aplicações do produto químico. E aqui, né, a gente observava que tinha colonização, realmente, né, o produto estava agindo ali nos insetos, e ao longo do tempo nós vimos também, né, uma redução na população de ácaro. Então, além de ter um efeito sobre população de mosca branca, né, esse efeito na população de ácaro é bem interessante também, até porque, né, é outra praga que tem, né, atordoado bastante os produtores, né, e que a gente tem uma dificuldade aí de manejo. Lógico que, né, como é um fungo, a gente tem que prestar atenção em relação à condição climática, né, muitas vezes um veranico, isso pode desfavorecer esse produto, né, então isso vai ser chave aí para a utilização, né, desses produtos biológicos, principalmente o fungo, né, ele é bem dependente aí da condição de ambiente, certo? Aqui a gente tem um resultado de mosca branca, né, também aqui já numa infestação maior, né, onde a gente agregou o controle químico, né, um produto adulticida, né, que não tem um controle tão, né, superior quando comparado com o ciantraniliprole, que é um produto específico para mosca branca, que tem um bom controle, mas quando a gente agregou, né, tanto o químico como o biológico, a gente consegue aí, né, ao longo do tempo, com um controle, né, muito semelhante em relação ao produto específico, certo? E para o uso, né, de produtos biológicos, sem prestar atenção, né, são produtos mais técnicos, então o uso inicial, numa infestação inicial, né, nos instares iniciais da lagarta, no início da colonização, é sempre acompanhar esse manejo, e se tiver necessidade de entrar com um produto químico, a gente não pensa em substituição, né, mas em integração dessas duas ferramentas, e também em relação à condição climática, né, ele é bem dependente, então a gente talvez, né, numa condição de um veranico, talvez a gente pense, o produto não surtiu efeito, mas, né, não estava na sua melhor condição, certo? Então sempre observar todos esses pontos. Ok? Ok, Lúcia. Agora uma pergunta para o Jorge com relação aos macrobiológicos, né? O que você está vendo com relação a opções, né, e como é que seria o manejo de macrobiológico? A Lúcia deu opções de vírus, fungos, bactérias e macro. Como é que a gente poderia trabalhar dentro do manejo do algodoeiro? Como é que você vê isso? Boa tarde, né? Passou do horário aqui um pouquinho, mas se vocês olharem assim aqui no teto da tenda, agora já está um pouco quente, né? Esse par já está bem quente lá em cima, mas vocês irão observar vários adultos de crisopídeo. São certos predadores, são benéficos aqui na lavoura de algodão, provavelmente estavam predando na fase de larva pragas, né? Vocês irão ver vários também, cifixa mosquinha, que está na nossa orelha aqui perturbando,
são benéficos, não matem não, por favor. Mas eu voltei o slide aqui de Lúcia para mostrar para vocês, nessa barra amarela, que é um produto, Centraniprole, que ele vai me dar um subsídio, para que eu não combinei não, tá? Porque o resultado, pesquisa assim, tem que bater o resultado dela com o meu, né? Mostra que é um produto seletivo, lá nos meus estudos, e que é um produto aí eficiente para mosca branca, para você trabalhar. Então nós temos outros produtos também eficientes para mosca branca e seletivo da mesma forma. E dando uma ratificação no que a Lúcia falou, em 2015, nós fizemos um trabalho em parceria, mas ela trabalhou mais e eu trabalhei na outra parte, né? Ela trabalha mais, eu trabalho menos. E nós temos que trabalhar com vários vírus, formulações que estavam vindo no mercado naquela época, né? Que toda essa puxada que deu o Helicoverpa para Mígera e as outras Helicoverpas. E nós vimos o seguinte, muito interessante aquelas formulações, todos esses vírus, mas com lagartas pequenas, lagartas sem clodídeos. Você aplica, ela raspa a folha e morre. Lagartas desenvolvidas a partir do 6º dia têm eficiência muito baixa. E fungos depende do ambiente. Um ano seco, veranico, vai mal. Um ano chuvoso, úmido, vai super bem. Então não precisa queimar o produto, porque depende da relação. São micro-organismos que dependem da relação dos organismos vivos, na dinâmica deles, né? Então é importante isso aí. Mas vamos lá. Bom, vocês conhecem os inimigos naturais aí. Então, tanto falar para vocês na lavoura, vocês irão lá e vão ver. Talvez vocês não vejam formigas, porque elas atuam à noite e estão no solo. Vocês não vão ver tesourinhas e não vão ver, talvez, aranhas, porque estão no solo e atuam à noite. Então, são inimigos naturais. N outros que vocês veem nas lavouras são muito importantes, que estão lá consumindo pragas que estariam causando prejuízo ou redução de crescimento da sua planta. Então, a pergunta que o Roberto falou, como é que eu posso trabalhar para conservar isso aí ao longo da fenologia da cultura, que é diferente das outras culturas, né? Essas culturas anuais, porque o algodão tem uma fenologia muito longa. Então, como nós podemos trabalhar com isso aí, nessa quantidade enorme de aplicações de sintéticos, né? E agora, ainda bem que estão vindo os biológicos também, com bastante interesse das empresas que formulam, que produzem para a gente. Mas nós temos esses inimigos naturais. E você observa que é uma gama de diferentes espécies, diferentes grupos, e que estão lá sempre. E a maioria deles são generalistas, às vezes consomem uma lagarta, consomem um pulgão, um ácaro, e assim nós precisamos preservá-los na lavoura, né? Isso é muito importante para a gente. Então, olha só, eu não vou mostrar assim produto, barrinha, número. Eu quero saber o seguinte, que produto eu posso recomendar numa determinada situação, né? Então, olha só, se você pensar na fenologia, eu categorizei os produtos, tudo que é verde significa que está em positivo para a gente, em questão da praga-alvo e conservação de inimigos naturais-chave na cultura. Então, lembra lá do Centraniprole, no início, mosca branca, e também tem feito para pulgão. Ele é um produto que vai ser compatível com a joaninha, com o bicho lixeiro, com o parasitóide, com outros inimigos naturais. Se você for para a fase mais intermediária, que começa a aparecer outras pragas, especialmente as lagartas, né, e ácaros, etc., você também tem opções para fazer esse manejo. Tem nome técnico, e aí vocês depois veem que seria o nome comercial, tem várias formulações, inclusive com o mesmo produto. Quando você passa aí ter a parte reprodutiva, que começa a termos o problema com percevejo, bicudo, lagartas que atacam a maçã, fica no baixeiro, você já começa a ter problema, porque às vezes os produtos, eles não são eficientes para a praga, mas não são compatíveis com os inimigos naturais. Aí nós começamos a perder o elo desse manejo de conservação dos inimigos naturais. Então nós temos produtos, a maioria deles aí estão verde. Observa que começa verde, começa azul e depois todo mundo vermelho, né? E agora nós estamos tendo uma opção, né, que como Lúcia mostrou lá, né, ela vai mostrar daqui a pouco também, que é o Etiprole, que está aí no meio, ou seja, vai ser colocado aí como uma ferramenta para o manejo do bicudo, um dos únicos produtos que tem, que seria talvez classificado. A gente está continuando fazendo pesquisa com ele, inclusive no momento nós estamos fazendo, que a nossa safra lá está no pico agora, iniciando a floração. Nós estamos novamente trabalhando com o Etiprole, que é o Curbix, ok? Então nós temos essa visão para vocês trabalharem pensando na conservação de predadores e parasitoides na lavoura. Quando você pensa em patógenos, é muito melhor ainda o resultado. Por quê? Porque patógeno não é inseto. Então, é muito mais fácil você ter a compatibilidade de um produto que é tóxico para um percevejo, para uma joaninha, mas não é tóxico para um fungo. Então, a integração é muito melhor, ou muito mais passível de ocorrer na natureza, entre a seletividade do inseticida com os patógenos, que nós vamos discutir mais na frente. Deixa eu passar aqui, Roberto. Então,
Vou continuar agora com a Lúcia, novamente. Volta com a Lúcia. Onde o produtor ali, o manejo, parte inicial, né? O produtor foi lá, fez o plantio do algodão. O que é que você está vendo de pragas iniciais ali? O ano passado teve problema lá na região do Chapadão, com relação de pragas iniciais, né? Ocorrência. O pessoal reclamou bastante. O que é que você tem lá do Mato Grosso? O que é que você está fazendo pesquisa com relação a isso, esse plantio inicial aí? A gente pode ter vários problemas, né? Acho que o pulgão entra também aí como uma praga inicial, mas tem mais ferramentas, a gente tem mais conhecimento, né? Até do dano que ele causa e tudo mais. Mas tripes, né? A gente tem ainda uma dificuldade de realmente identificar isso é um problema ou não, até quando, né? A gente tem que controlar, a planta vai tolerar e vai se desenvolver bem, né? Então tudo isso ainda está na pesquisa, né? Até essa safra a gente está desenvolvendo um trabalho observando tanto no vegetativo, né, esse controle, no reprodutivo também, que se tem dúvida, às vezes a gente vê muito trips na flor, né, mas sempre fica em dúvida se afeta ou não a polinização e não tem muito certo isso. Então estamos fazendo esses trabalhos, acompanhando, né, tanto como população, sintoma, e depois, lógico, né, uma prova disso, afetou ou não produtividade. Lógico que produtividade depende de outros fatores também, né, mas a gente está tentando aí tirar essas outras variáveis e ficar mais com o trips mesmo, né? Então, mas está em andamento ainda. O que a gente tem, né, que no início ele pode dar um problema na cultura do algodão, principalmente se a gente tiver um veranico. E o que a gente vem observando? Essa população crescendo na cultura da soja. E muitas vezes passando desapercebida na soja, né, não tendo um manejo correto, ou mesmo, né, sabendo se ela está presente ou não e o que a gente pode ter de problema no algodão. Mas na safra passada no Mato Grosso, né, quer dizer, essa safra ainda, né, já daqui uns dias começa outra safra, mas a gente teve períodos de veranico e um problema sério de tripes, né, de Franklinella schultz, dando sintoma, né, e realmente causando problema na cultura da soja, né. Isso já é conhecido no Paraná, no Rio Grande do Sul, né, então ele pode afetar a flor, né, pode dar vários problemas na cultura da soja que muitas vezes a gente não se atenta, além de ofertar uma população maior para a cultura do algodão também. Então vamos observar esse nosso sistema de produção, né? Muitas vezes aqui vocês têm a mais o algodão safra, mas da mesma forma, né, ela pode iniciar, o trips pode iniciar uma população na soja e depois vir para a cultura do algodão, né, que vai ser mais atrativo até pelo estágio das plantas. E também, né, outras plantas daninhas. Agora nós estamos observando trips em crotalária, né, e muitas áreas usam a crotalária ali para cobertura, né, então é todo o nosso sistema de produção, além de entre safra, além de planta daninha, né, que podem hospedar todos esses insetos aí e jogar uma população muito grande. O tratamento de semente é uma forma, né, da gente manejar essa população, mas é um período curto, né? A gente usa o tratamento de semente como seguro, né, rezando para não precisar, para não ter a praga naquele momento, mas, né, eu acredito que é uma ferramenta que não deve ser deixada de lado, né, que na maioria das vezes, né, não tem outra forma da gente proteger aquele período inicial, a não ser com o tratamento de semente, mas ele não vai resolver, né? Para a maioria das pragas a gente tem que da mesma forma, né, fazer um manejo pós esse período, né? A população não é totalmente eliminada ali pelo tratamento de sementes. E aí, né, uma equipe treinada para identificar o problema, né, ver o inseto, é um inseto pequeno, né, geralmente a gente olha mais, né, o que está mais visível. O lagarto é muito visível porque consome um pedaço da folha, então aquilo, né, é um problema sério, talvez nem tanto. E outros que a gente não consegue identificar tão bem, passa desapercebido e talvez são problemas maiores, né? Então, logo após a emergência, acompanhar essas áreas, né? Se eu já tenho histórico de áreas de anos anteriores, se eu tive um problema na cultura da soja, ter uma atenção maior, e principalmente se a gente tiver um período de veranico também, né? Que aí a planta
acaba, né, tendo um problema de desenvolvimento mais lento e com isso a gente tem um agravamento ali dessa população de trips, né, que pode dar um encarquilhamento, superbrotamento. Isso tem uma relação com o cultivar também, né, tem cultivar que são mais sensíveis, outras menos, então esse acompanhamento, né, é muito importante. Aqui a gente tem um controle, né, o Jorge me ajudou falando, o Spinetoram é mais seletivo, né, porque lógico que aqui vai ter que ser, né, esse manejo no início do desenvolvimento da cultura, então aí a gente já não entra, né, causando um desequilíbrio aí, então, agressivo, mas a gente vê um bom controle, né, com o Spinetoram para Franklinella shields, né, então é importante a gente identificar a espécie de trips que está presente, né? Geralmente no algodão é essa espécie, mas eventualmente se a gente tiver problema com caliotrips, a gente, né, pode utilizar outros produtos, né? O acefato aí acaba sendo um manejo mais comum para ele, mas, né, a gente não tem uma eficiência tão boa, além dele ser também, né, mais agressivo para os inimigos naturais. O tratamento de sementes, né, a gente tem um efeito, né, ali com 7 dias até a gente conseguir uma diferença estatística, que muitas vezes não é muito fácil, né, nos ensaios ali, né, conseguir isso, porque tem uma variação grande de determinadas espécies, mas com 7 dias a gente conseguiu, mais 10, 14 dias a gente já não conseguiu, né, essa diferença aí para o tratamento de semente, né? Então realmente é um período curto, apesar que o clorantraniliprol ali a gente vê, né, que deu um número de insetos menores, mas, né, como é mais lento, ele, se tem uma população alta, ele pode, né, causar um problema. Então, né, não descartar o tratamento de semente, mas monitorar bem em relação, né, a essas populações que se mantêm na área, ok? Agora é o Jorge. Obrigado, Lúcia. Realmente essa questão de cultivares a gente vê e sente muito, a gente percebe isso. E esse trabalho com relação também ao trips, ao quanto que causa de dano esse dano inicial, é muito importante, Lúcia. Vai ser bem-vindo esse resultado com relação à produtividade. Jorge. Nós estamos em 4 pessoas, né, em regiões diferentes no Mato Grosso fazendo esse trabalho. Jorge. Trips realmente você tem que trabalhar em diferentes regiões. É incrível, você vê os trabalhos que trabalham com trips no Cotton Belt, assim, são 10 estados para fazer. E a questão do trips, igual a Lúcia falou que é muito importante o monitoramento, por quê? Uma alta infestação de trips, nenhum produto vai reduzi-la não, tá? Se tiver uma alta pressão, é complicado, especialmente com os produtos que estão patinando aí. E vocês viram que nós temos um produto seletivo e também no tratamento de semente, o Cyantraniprol também dá uma supressão de controle. Agora, outra coisa também, para trips, se tiver com um período seco, tratamento de semente segura até 20 dias. Se tiver chuvoso, 14 dias você não tem mais produto dentro da planta que foi tratamento de semente. Então é um produto, vamos chamar assim, copo meio, né? Meio copo. Então, o monitoramento é importante porque caso você tenha infestação após a segunda semana, você vai ter que fazer a aplicação foliar e aí, no caso, você vem com um produto seletivo que seria o Spinetoram exal. Bom, tem a levantar a bola para você chutar. Com relação a uma pergunta com relação a um farm, né? Foi uma pergunta vinda aí dos produtores com relação ao uso dessa tecnologia. O que é que você acha? Qual a sua opinião? O que é que o produtor de algodão deve utilizar, não deve? Aborda esse ponto aí, então. É interessante, a gente vem acompanhando isso há algum tempo, não muito tempo, né? Mas é uma coisa que vai evoluir, vai continuar, porque mexe com o custo de produção, né? Mas nós temos que dar um passo atrás e refletir um pouco sobre isso. Eu falei lá quando Lúcia apresentou a questão de vírus aqui, clorídria, lagarta maçã do algodoeiro. Observe que a lagartinha é pequena, né, pelo tamanho do botão floral, ela não tem mais do que meio centímetro, e morreu com o vírus super velho, idade da lagarta. Então, se você vai trabalhar com on-farm, nós temos inoculantes, vírus e talvez um pouco de fungos. O fungo entopatogênico, ele é interessante porque ele tem uma tecnologia mais sedimentada de produção e com arroz pré-cozido, a maioria deles, agora tem o meio líquido para Isari e para os egípcios, mas
o Metarrhiza e a Beauveria basicamente estão tentando também meio líquido, que é mais fácil, produção mais rápida, mas é um meio sólido, que é o arroz pré-cozido. Então você consegue fazer um controle de qualidade melhor disso aí. O que a gente pensa de uma forma? Espécie da praga-alvo, porque se trabalhando com produto biológico, o produto biológico é alvo. O vírus é da Spodoptera, da Lycoverpa, né? Não é o vírus para todos. Tem até uma formulação que você mistura. As bactérias, por que ela avança mais nesse mercado? Porque se a bactéria, um bacillus, ele tem eficiência para lagartos, mesmo que ele seja um controle supressivo com a Spodoptera, Erigano, Fugipera, ele tem um controle mais geral, né? Diferente da toxina da planta BT, que ataca só, talvez, a lagarta. Ataca não, controla. Né? Então, a bactéria, os bacilos estão desenvolvendo mais nisso. Mas só que tem um problema. Praga-alvo, momento de aplicação devido ao estágio da praga, né? E controle de qualidade do produto. Então, 2 pontos que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Primeiro, a sua fonte de inóculo ou seu inoculante. Você vai comprar lá 20 litros e transformar em 1000 para aplicar na sua fazenda. Esse material que você compra, ele tem que vir com a certificação que você está comprando aquela cepa, aquele produto com aquela quantidade que você vai multiplicar. O que não está acontecendo na maioria das vezes. Lamento informar se tem alguém que faz isso aí. Tem que ter o controle de qualidade sempre. Segundo problema. Pô, mas tem que ir para mostrar o problema e dar solução. Né? Mas para mostrar o problema, depois dou a solução. Quando você fermenta isso no campo, hoje, há uns anos atrás, cresceu muito a produção de cerveja, né? Artesanal, é a fermentação, né? Com lúpulo, cevada e a fonte sua lá, né? Que você vai, dependendo da qualidade do lúpulo, da sua fermentação e da água que você usa, você tem uma cerveja pior ou ruim, ou melhor de qualidade. A sua fermentação para a bactéria, ela tem que ter esse controle de qualidade muito mais rigoroso, por exemplo, para o fungo. Quer dizer que o fungo você vai produzir em qualquer barraco, não. Mas você tem que ter o substrato específico para aquela cepa, que dá o melhor rendimento. E quando você produz aquilo lá no teu tanque, vai aplicar, você tirou, você vai aplicar. Você não tem tempo para fazer controle de qualidade. E como se faz o controle de qualidade? Você tem que pegar a bactéria lá na sua fazenda, mandar para o laboratório lá na sua fazenda mesmo, plaquear no meio de cultura específico, esperar desenvolver a bactéria e você identificar a bactéria. Não quer dizer que vai desenvolver a bactéria ali e a bactéria que você quer lá, não. Tem dezenas de bactérias que não tem nada a ver com patologia como entopatógeno. Então esse controle de qualidade é muito importante. Mas você não consegue fazer lá no final, no dia da aplicação. Você tem que fazer com qual? Quando você recebe o nome. Se o cara não te dá a certificação, você pode até fazer, né? Cobrar. Porque você vai reduzir o custo, mas você vai ter que investir. E às vezes, esse custo, esse controle de qualidade é um pouquinho alto. Por quê? O meio de cultura para crescer essa bactéria no laboratório é específico, que vai crescer aquela bactéria. E leva um tempinho para isso. Vai ser lá 8, 10 dias para te dar um laudo. O fungo, gente, é uma bactéria, vírus, é uma relação organismo a organismo, hospedeiro, né? E o patógeno. Aqui acho que ninguém teve Covid. Eu não tive, graças a Deus, até hoje. Mas eu também não quero ter, porque eu posso ser aquele cara suscetível e morrer, mesmo vacinado. Muita gente aconteceu isso, né? Muita gente teve uma gripinha só. Então, inseto pode acontecer isso. Por isso tem cepas isolados. Controle de qualidade. Tá? Se não tiver controle de qualidade, vocês estão produzindo, fermentando, gastando dinheiro, aplicando nada no campo. E aí você vai ter que vir semana que vem uma lagarta maior, aplicar um sintético lá, talvez não seletivo. Então, esse controle de qualidade você tem que ficar bem atento. Seguir o que manda os protocolos, né? Se você está fazendo isso na fazenda, e tentar se associar ao IGA, à Copa, à Fundação, ou IMA, ou à universidade, um laboratório, que te presta essa consultoria para laudo. Laudo, obviamente, né? Idôneo, não atende. Você manda, como é que você manda isso? Manda com código, né? Fermentação 1, produto 1, origem 2, e ele vai estar, ó, isso aqui não tem nada. Não tem bactéria nesse produto para você. Você fermentou aquele bactéria, essa prova, né, contaminante. Essa é a preocupação que a gente está tendo hoje com vocês, usuários, que às vezes vocês estão utilizando um produto que não é aquilo. Só um exemplo do fungo. O fungo é bem mais antigo, ou seja, no uso biológico. E desenvolveu muito na cana-de-açúcar, como a Lúcia disse, metarrizo para cigarrinha da cana. Isso foi desenvolvido lá, vizinho, estado vizinho, lá em Alagoas, Maceió, que produzia o fungo em arroz pré-cozido e mandava para São Paulo, né, semanalmente 30 toneladas de arroz, de fungo, de micélio, de metarrizo. Só que, passado um tempo, o pessoal começou a
perguntar por que não estava mais parasitando a cigarrinha na cana. E o sistema lá é perfeito. Do contato da cigarrinha, o microclima perfeito. É um controle que atinge perfeitamente. O que estava sendo produzido? Aspergilos. Que é aquele polô que desenvolve na laranja antigamente, que hoje nem tanto. A laranja vem tanto com produto resíduo na casca que nem desenvolve mais não. Você põe na geladeira lá, aquele bolor azulado, vai ficando aquele halo esverdeado. Por isso que é fungo muscardino, metarrísio. Bolor. Inclusive é um fungo que o ser humano tem muitas pessoas têm sensibilidade a ele. É sensível, causa alergia. Então, imagina você estar aplicando um negócio desse. Imagina alguém causa um problema aí. Olha o atraso, o impacto que nós vamos ter na utilização disso. Nós temos que voltar lá, convencer, desmentir uma mentira é muito mais difícil do que contar uma verdade. Então imagina nós convencermos novamente, nós podemos fabricar, produzir, fermentar na propriedade e aplicar. Ter essa liberação, né? Se nós estivermos fazendo uma coisa, tivermos que desmentir que foi às vezes um erro lá de um formulado, de uma cepa e tal. Então essa é a nossa preocupação com relação a isso aí. Vai continuar, vai desenvolver, tomara que sim, vai reduzir custo, tomara que reduza, mas tenta integrar. Se eu consigo produzir com eficiência essa cepa dessa bactéria, eu vou comprar o fungo no mercado. Se eu não consigo a bactéria, eu vou usar o fungo. Continua utilizando o microbiológico, continua a busca dessa melhoria, cobre, né, quem fornece isto, né, porque se eu comprar um carro novo, eu quero que ele não quebre no meio do caminho. Então, gente, isso é muito importante para que essa tecnologia ela se perpetue e desenvolva cada vez mais. Nós vamos ter competitividade no mercado para isso. Aí você tem que abraçar também. Nós temos que. Mas se não tiver qualidade, vai patinar e vai ficar no desuso. Certo, Jorge, excelente. Muito bom. Agora uma pergunta com relação ao bicudo do algodoeiro, né? Não pode deixar de falar, é a principal praga, né, que ataca a cultura. Principal custo, né? Que o Jorge falou muito de custo e realmente o maior custo é com relação ao controle do bicudo. Aí, Lúcia, como é que você está vendo a flutuação populacional do bicudo e como que você está realizando trabalho nessa área, nessa linha, para o manejo da praga no algodão? O bicudo é um problema, né? Até se a gente mostra, né, várias ferramentas para outros insetos, sempre o autor fala, e para bicudo, o que tem de novo? E geralmente não tem nada de novo, né? A gente não tem algo biológico, a gente está começando a estudar, né? Produtos químicos também, né, são os mesmos há vários anos e a população oscila muito, né? Até lá no Mato Grosso a gente tem o IMA que faz as avaliações com armadilhas de feromônio toda a safra e, né, a gente tem um pico de população, os produtores se preocupam, fazem um manejo correto, né? Todo mundo se empenha em destruir bem suqueira, não ter planta de algodão, fazer um manejo inicial, aí essa população diminui ali por uma, duas safras,